Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Continuando com a nossa jornada sobre a cura da alma, hoje nós vamos falar sobre o medo. Então vamos ver o que o dicionário fala sobre isso. O dicionário ele define o medo como uma perturbação resultante da ideia de um perigo real aparente. Apreensão, susto, temor, grave perturbação trazida por perigo imediato, grande pavor. Segundo Aurélio, o medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. O medo é algo vivente e, se você não sabia, o medo é um espírito, isso mesmo. Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo. O medo é uma coisa irrazoável. É possível provar aos medrosos que o que eles temem não pode acontecer. Mas eles responderão, eu sei, mas ainda assim eu tenho medo. O medo é uma coisa inexplicável. Existem pessoas que por causa do medo não podemos deixá-las sozinhas. E não é possível você convencer essa pessoa pela lógica de que estão protegidas e seguras. Os medrosos não são influenciados pelos fatos nem pela lógica. Tem medo e pronto. Elas não podem acreditar nos fatos, mas continuam a ser dominadas por uma obsessão do mal. Não há ajuda que este mundo possa oferecer para mudar essa situação. O medo ele é uma paralisia que rouba a vitalidade da vida normal. Não é meramente uma fraqueza humana, é uma influência real e poderosa. Ele é um elemento destruidor, ele ataca a personalidade inteira da pessoa, corpo, alma e espírito. O medo, ele destrói, ele mata, ele rouba. No sentido mais amplo, o medo ele abre a porta para a entrada de um poder maligno. Ele deforma a mente, ele rouba o gozo do espírito, ele destrói o corpo físico. Então, lembra-se daquela passagem que está lá em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir? É desse jeito. Se o medo é um espírito, ele só pode ter vindo do inferno. Então, o medo é uma das armas eficazes do diabo. Ele pode estar, o medo pode estar vinculado ao pessimismo, que é uma tendência das pessoas que, por índole ou reflexão, são levadas a considerar tudo como um mal. Pânico que assusta sem motivo, susto ou pavor repentino, muitas das vezes infundado. A Bíblia, ela utiliza o vocábulo temor para medo. De acordo com o contexto, muitas vezes a palavra temor significa medo, receio, um susto, etc. Segundo as Escrituras, medo e temor é mais do que uma enfermidade. É também um espírito vivente que se aloja na alma, provocando distúrbios no espírito e na carne. Lá em Gênesis 3:10 está assim: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Desde o dia da queda do homem no jardim, o medo se instalou na terra. Porque antes disso, Adão e Eva, eles não tinham medo de Deus. Nesse caso, eles tinham um relacionamento com Deus. Deus, na virada do dia, ia se encontrar com Adão para conversar. Deus é um Deus de relacionamento. Mas quando ele come do fruto,
e toda essa destruição é trazida para a raça humana, o medo se instala, o pavor se instala. E aí quando Deus pergunta para Adão onde é que você estava, Adão, e etc e tal, ele responde como foi dito ainda agora. Eu ouvi a tua voz, eu tive medo porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então de lá para cá, a humanidade, algumas pessoas, aliás, tem medo que ele é um medo natural, como se você vai atravessar uma pista, você tem que olhar para um lado para o outro, porque pode vir um carro, é um medo natural, um medo de defesa. Mas existem casos em que o medo é completamente destruidor. E por isso, sendo ele um elemento maligno, ele resiste a todo o tratamento da ciência médica. Não há droga, não há uma, como é que eu vou dizer, uma terapia conhecida pelos homens que possa desarraigar do medroso esse poder demoníaco. Nem a psicologia, nem a psiquiatria, nem a psicanálise sozinha podem libertar a pessoa medrosa. A solução principal com efeito duradouro não está nas mãos do homem. Agora eu quero trazer aqui alguns medos de algumas coisas, porque tem nome, e isso dá-se o nome de pantofobia, que é o medo de tudo. Medo de solidão, medo de escuro, medo de doença, de morte, de violência, de assalto, de praga, gente que tem medo de caixão, de morto, gente que tem medo de cemitério, gente que tem medo de traição, de decepção, de ficar desempregado, de sombra, altura, de avião, e assim vai, de elevador. Tem medo, tem pessoas que aí a gente já pula para um outro tipo de medo diferente. Como é que eu vou dizer? Medo de ser rejeitado, medo de ser fracassado. Tem gente que tem medo de viajar, de nadar, falar em público, medo de se menosprezada, medo de receber não, medo até mesmo de receber um sim, porque não vai saber fazer, saber o que fazer. Queria tanto algo, quando recebe tem medo do sim, é loucura total. Tem gente que tem medo de diabo, dos demônios, enfim. O medo é uma das sensações mais misteriosas e profundas do ser humano. Seja ele real ou ilusório, ele pode tomar conta de nosso viver e fazer dele um pesadelo. O medo realmente ele paralisa a vida. Mas nós, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e da palavra que é a Bíblia, nós podemos com certeza curar nossa alma desses medos, desses exemplos que já foi dito. Então, como que você pode fazer para vencer o medo? Tomando algumas atitudes, como você tem que identificar os seus medos, tá? Identifica o seu medo. Por exemplo, eu tenho medo de mar, de água, de andar de navio, de andar de barco. Só que o que eu fiz? Um dia eu enfrentei esse medo e fui em frente até que eu consegui pegar e atravessar ali o Rio de Janeiro nas barcas. Dá um gelo nos pés, na espinha. Eu suei frio, mas eu venci esse medo, né? E assim a gente vai fazendo. Então eu sugiro a você que enfrente seu medo. Outra coisa, você pode descobrir da onde veio a fonte desse medo. Você pode analisar cada um deles, se você tiver mais de um medo, e você pode pegar tudo isso e apresentar isso diante de Deus. E aí você ouvir a voz direta de Deus sobre quais atitudes você deve tomar, de que jeito você pode se posicionar diante desses medos. E, como eu já citei aqui, utilize corajosamente sua fé. Vai em frente. Tem medo de mar? Pega um barco, vai com alguém.
coloca colete salva-vida, mas vai. Outra coisa, você não pode se deixar vencer pelo medo. Expulse todas as dúvidas, porque Deus é maior. E Deus assume as nossas batalhas. E viva e exerça, desfrute, compartilhe o amor, troque a sensação de medo pela palavra de Deus. Faça declarações. Toda vez que vier uma síndrome de pânico, um terror, um temor, levante sua voz e diga: olha, Deus não me deu espírito de medo, está escrito em sua palavra. Eu sei que para você que está me ouvindo pode ser assim: mas eu não tenho coragem de enfrentar. Eu sei, eu também não tive. A última experiência que eu tive em relação a medo mediante o mar, mediante, né, a muita água, foi a viagem que eu fiz para ir para as missões do sertão. E na volta, se eu não me engano, no aeroporto de Aracaju, eu fui para Brasília. E aí o avião decola e ele passa por todo aquele mar ali, aquele oceano. Então, quando eu vi que aquele mar, meu Deus, quando é que isso vai acabar? A sensação era terrível para mim de eu estar naquele avião. Não que eu tenha medo de avião de altura, mas o mar que estava ali embaixo, inconstantemente eu vendo aquilo, me assustava. Mas eu tive que engolir o meu medo, mesmo porque eu não podia ir para lugar nenhum, estava dentro de um avião. E assim, até chegar aquele mar todo, acabar e sair do outro lado e ir para onde eu tinha que ir. É terrível, a sensação é horrível, mas com certeza vai chegar um dia que você vai ter que enfrentar os seus medos. E assim eu fiz. Lá em João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, aqui nesse contexto é a alma. Nem se atemorize. Ou seja, não fique com medo, não se espante, não entre em pânico. Ok? Então, mantenha a paz. Respire fundo. Mantenha a paz. O medo, ele gera instantaneamente insegurança, dúvidas e confusão. Ele elimina a energia, afetando o espírito, a alma e o corpo. Como eu disse, né? Você soa frio. Então é preciso manter a calma, vivendo a paz que nós recebemos de Jesus. Toda atitude guiada pelo medo, ela vai gerar um fracasso. A primeira reação que temos ao nos sentirmos ameaçados é a de fuga. Não mais conseguimos nos aquietar e escutar o que Deus tem a nos falar. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Está lá em Salmos 46:10. Entregue o seu temor a Deus, que Ele virá em seu apoio. Então, não tome nenhuma decisão guiada pelo medo. Você deve orar e aguardar. E o que acontece com o nosso cérebro? Digamos que você tenha medo, vamos lá, de avião, né? E aí você tenha que fazer algo muito importante para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família, você tenha que se mudar ou fazer, enfim. E aí você tem pavor de avião e não dá para ir de carro, bicicleta, camelo, não dá, tem que ser de avião. Ok? E aí você não vai, porque você tem medo de avião. E aí você faz o quê? Você foge daquela situação. E aí você sente alívio e prazer porque você se livrou daquela situação que te trazia medo. Então não vou. Aí você perde emprego, perde oportunidade. Então toda vez que acontecer de você ter uma outra oportunidade para a sua vida melhorar, para ter algo muito bom para a sua vida e que tenha um avião na história, o seu cérebro você tem medo, não vai. E aí você já está tão acostumado em receber aquela notificação ali do seu cérebro, digamos assim, não vai, fica em casa, aí você não vai. Então o seu cérebro já acostuma
e aí aquilo já faz parte da sua vida. Então, não tome nenhuma decisão precipitada por causa do medo. Ore, faça um jejum, respire, aguarde em Deus a resposta, porque Ele é a nossa segurança. A palavra de Deus diz assim, que a gente, traduzindo, né, na nova versão da Sandra: por que vocês têm medo do ladrão? Por que vocês têm medo do assaltante, do trombadinha? Por que vocês têm medo? Vocês têm que temer aquele que tem o poder de lançar a alma de vocês, tanto no céu quanto no inferno. O homem não. Então, reflita. Você pode ter um medozinho simples, que para você é um terror. Você pode falar: nossa, Sandra tem medo de água de mar. E eu nasci e vivi perto da beira de um rio. Eu nado em rio, eu nado em piscina. Eu até me garanto em entrar numa lagoa, mas o mar, aquela imensidão dentro de um barco, dentro de um navio, isso me assusta. Aí você pode dizer: nossa, que eu não tenho medo. Para você é normal. Agora, para mim é enorme, só que eu luto com isso e vou vencendo sempre. Sempre que tiver uma barreira, eu vou ter que enfrentar. Então é o meu conselho aqui para você: não tenha medo, mas seja intrépido na presença de Deus em qualquer situação. Então, se você ficou comigo até agora, eu peço que você dê um joinha, curta esse vídeo e compartilhe ele com quem você conhece e sabe que morre de medo de alguma coisa. Eu aguardo vocês em outro vídeo. Beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.